Olá, tudo bem? Nós vamos hoje, nesta aula, estudar mais uma região brasileira, região norte, assunto do seu caderno 7, frente 1, módulo 28. Agora, turma, antes de nós começarmos a falar da região norte, eu preciso apresentar aqui para vocês aquilo que se convencionou chamar de Amazônia Legal. A Amazônia é uma grande área natural que se distribui por vários países da porção norte da América do Sul, perfeito? E a porção da Amazônia que está em território brasileiro, ela vai ser chamada, então, de Amazônia Legal. Foi definida como área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Essa Amazônia Legal, ela vai incluir os 7 estados da região norte, mais o centro-oeste do Maranhão e uma grande parte do estado do Mato Grosso. Ok? Agora, a região norte, que é o assunto desta nossa aula, está aí, exibido para vocês aí na tela. 7 estados: o Acre, capital Rio Branco; Rondônia, capital Porto Velho; Amazonas, capital Manaus; Roraima, capital Boa Vista; Amapá, capital Macapá; Pará, capital Belém; e Tocantins, capital Palmas. 2 estados têm litoral, o Amapá e o Pará, e os demais não têm. A região norte, turma, ela tem uma fronteira internacional muito extensa, com vários países da América do Sul. E ela é cortada nesta posição aqui, ó, turma, pela linha do Equador. Tá? Ela é cortada pela linha do Equador. Muito bem. Quadro natural da região norte. O relevo tem um amplo predomínio de terras baixas, formando planícies e formando depressões. São formas de relevo sedimentares, sedimentação recente, fluvial e marinha. Ao norte e ao sul, áreas planálticas, planaltos de formação cristalina, sendo que ao norte, na fronteira com a Venezuela e com as Guianas, os pontos mais altos do território brasileiro. O clima tem um amplo domínio do clima equatorial, visto que a região é cortada pela linha do Equador. Lembrando, clima equatorial, sempre quente, temperaturas elevadas o ano todo, reduzida a amplitude térmica, chuvas intensas o ano todo. Atuam na região. Atenção, recapitulando das suas aulas de clima, a massa equatorial atlântica, quente e úmida, e a massa equatorial continental, quente e úmida. Atuam o ano todo na região. Durante o inverno, podemos ter a entrada da massa polar atlântica na região, no sudoeste da Amazônia, causando o fenômeno da friagem. Aqui, 2 climogramas para representar para vocês aí o clima da região, né? Aqui nós temos, tipicamente, o clima equatorial, tá? Com temperaturas elevadas o ano todo, chuvas intensas o ano todo. Aqui uma pequena variação no Acre, né? Um clima que é quente também o ano todo, mas já apresentando uma estação seca que se pronuncia mais a partir do meio do ano. Vegetações. A região norte, turma, ela mostra um amplo domínio da floresta equatorial amazônica, de grande biodiversidade, floresta densa, de árvores altas, latifoliada, higrófita. Lembra lá da aula de vegetação? Ah? Além disso, nós temos os mangues no litoral, litoral do Amapá, do Pará, vegetação rasteira de campos, por exemplo, os campos alagados da ilha de Marajó, tá? Cerrado em Tocantins, parte de Rondônia, tá? E a Mata dos Cocais, que vai aparecer também um pouquinho em Tocantins, com o babaçu. Tudo bem? Hidrografia. Moçada, a região norte, ela tem uma riqueza hidrográfica fantástica. É a região brasileira com a maior quantidade de rios, rios mais extensos, de grande volume de água,
rios que chegam a milhares de quilômetros de extensão, além de uma grande quantidade de pequenos rios que serpenteiam em meio à floresta. Como grande parte da região é baixa e plana, milhares de quilômetros de rios navegáveis, mas há também um grande potencial hidrelétrico ainda pouco aproveitado nos afluentes do rio Amazonas. Não é no rio Amazonas, porque o rio Amazonas ele tem uma declividade muito pequena. Agora, os afluentes do Amazonas, tanto pela margem esquerda quanto pela margem direita, eles descem dos planaltos para a planície e aí sim eles têm desníveis que propiciam o aproveitamento deste potencial hidrelétrico. Ok? Bacias hidrográficas da região. Temos uma bacia secundária pequena, que é a bacia do Amapá. Temos aqui a bacia do Tocantins, Araguaia. E a principal, enorme, maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Destaque, é claro, para o rio Amazonas, para o Rio Negro, para o Rio Madeira, para o Rio Tapajós, para o Rio Xingu. Tudo bem? Bom, agora vamos tratar da população da região. A região norte é a quarta colocada em número de habitantes, só fica à frente do centro-oeste. Aqui nós temos um mapa com números dos vários estados. O Pará é o grande destaque. O Pará sozinho tem praticamente metade da população da região. E o menos populoso é Roraima. É a quinta colocada do Brasil em número de habitantes por quilômetro quadrado. Não chega nem a 5 habitantes por quilômetro quadrado, turma. Uma região muito vazia. Aí a distribuição populacional. Destaque para o Vale Médio do Rio Amazonas, entre Manaus e Santarém. Destaque para a região Bragantina, no Pará. Maior destaque para a região de Belém. O eixo da rodovia Belém-Brasília. O eixo da rodovia Cuiabá-Porto Velho. Agora, grande parte da região, veja, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, é uma região caracterizada por grandes vazios demográficos. A maioria da população é urbana, não é uma taxa de urbanização muito alta, mas é uma maioria urbana, ao redor aí de 75%. Aqui, turma, um gráfico mostrando o crescimento da população da região, que se acentuou a partir da década de 50, e veja que a população urbana ela só se tornou maioria no começo dos anos 70. Até então, a maioria era rural. Aí a população urbana ultrapassou a rural e seguiu adiante. Beleza? Os indicadores socioeconômicos da região preocupam. Eles até vêm melhorando, mas, infelizmente, a população da região norte está entre as mais pobres do país, com problemas mais sérios de analfabetismo, de mortalidade infantil, de escolaridade, de nível de renda, tá? De abastecimento de água, de rede de esgotamento sanitário, de coleta de lixo. Tá? Infelizmente, a região norte ainda tem problemas mais sérios nesses casos aí que eu citei. Tem ocorrido uma queda da natalidade do crescimento vegetativo, mas estão ainda entre os números mais elevados do Brasil. A maioria de pardos, né? É o termo que o IBGE usa para mestiços, principalmente uma mistura entre o elemento branco colonizador e o elemento indígena da região, tá? Que é uma população tradicional da região. A região norte tem o maior número de indígenas do Brasil. Mais ou menos metade da população indígena vive lá. Olha esse mapa aqui, ó, turma. Mostra que há povos indígenas em todo o território brasileiro. Mas, sem dúvida nenhuma, na região norte, uma quantidade maior. Tá? Além dos povos indígenas, também são tradicionais quilombolas, que formaram quilombos na região, fugindo da escravidão, e populações mestiças, né?
populações ribeirinhas mestiças. Na economia, turma, o extrativismo vegetal é importante, mas ele não tem um valor de produção muito grande, não. A região norte ela tem muitos recursos, porque tem uma biodiversidade muito grande que atrai o interesse, né, pelos muitos produtos que podem ser aproveitados. Mas, infelizmente, como eu disse, com baixo rendimento. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos de produtos do extrativismo vegetal na região. Não é só a madeira, não é só o látex extraído da seringueira para fazer a borracha, não é só a castanha do Pará, retirado da castanheira. Há óleos e essências, seivas das plantas da região, fibras, frutas da região. O açaí, por exemplo, famoso. Tá? Há uma crescente atividade mineradora. Hoje, a atividade de mineração ela é muito mais importante do que o extrativismo vegetal na região. A quantidade de minérios da região norte é muito grande. Você já viu a aula de mineração. E o grande destaque é a Serra dos Carajás. Perfeito? Tá? Aí está um mapa mostrando a distribuição de vários recursos minerais na região. Aqui está a Serra dos Carajás, no sudeste do Pará. Lá tem o minério de ferro, manganês, bauxita, estanho, cobre, ouro, além de outros. Tá? Perfeito? A pecuária, turma. A pecuária ela se expandiu muito nas últimas décadas na região norte. Foi a região de maior crescimento do rebanho bovino do Brasil. Predomínio de uma pecuária bovina de corte para a produção de carne. A região norte é a segunda colocada no Brasil em número de cabeças de gado bovino. Tem se expandido também a pecuária leiteira. Tá? A pecuária de corte é predominante, mas a pecuária leiteira tem se expandido. Vale destacar também a criação de búfalos na ilha de Marajó, estado do Pará. É a principal área criadora de búfalos do Brasil. Alguns problemas que afetam negativamente a pecuária, que comprometem a imagem da pecuária na região. Problemas de desmatamento e queimadas pelo avanço da pecuária na região amazônica, sobre a floresta, e aí problemas de erosão de solo, de desperdício de terras. Tá? Então, precisamos ter realmente aí uma pecuária com maior responsabilidade ambiental e social na região amazônica. Seguindo a economia, o valor de produção industrial da região é pequeno. Na verdade, é a região com o menor valor de produção industrial. Tá? Região norte tem aí, ó, vejam, não chega nem a 6% do valor de produção industrial do país. Tá? Dois destaques apenas, a Zona Franca de Manaus e a região de Belém e arredores. Tá? A agricultura tem se expandido. Há dois modelos de agricultura na região, turma, dois modelos. A agricultura de subsistência, de pequena produtividade, de rápido esgotamento do solo, uma agricultura praticada através de uma monocultura muito simples, tá? Por parte dos indígenas e de populações ribeirinhas. E aí, destaque para mandioca, milho, feijão. A mandioca, muito importante. E tem se expandido uma agricultura de caráter comercial em pequenas, médias e grandes propriedades. Tem de tudo. Tem de tudo. Produzindo para mercado interno e externo. Tá? Produtos diversos. Eu estou citando aí alguns deles. Soja, algodão, arroz, café, cana, cacau. Cacau é típico da região amazônica. Além do extrativismo do látex de seringais nativos, também há o cultivo da seringueira. O arroz lá se beneficia de áreas que têm solos de várzea, que são bons para o arroz. Tá ok?
Principal meio de transporte na região, hidroviário. Lembra que eu falei agora há pouco que há milhares de quilômetros de rios navegáveis na região? E o mapa aí está apresentando para vocês os principais trechos navegáveis nos rios. São muitos. O transporte hidroviário lá realmente é super importante. Tá? As rodovias, elas têm uma manutenção extremamente precária. Em épocas de chuvas mais intensas, se tornam intransitáveis. Né? E a extensão ferroviária lá é muito pequena por enquanto, muito pequena. Projetos de destaque na região. Desde a criação da SUDAM, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, nos anos 60, o governo federal vem desenvolvendo muitos projetos na região. Eu vou apresentar aqui para vocês apenas alguns grandes projetos mais recentes. Tá? Projeto Grande Carajás, que tem como objetivo principal a exploração da grande riqueza de minérios de Carajás, em grande parte exportados através da ferrovia de Carajás e do porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Nós vimos isso na aula de minérios. Aqui está mais uma vez para vocês a Serra dos Carajás, a Estrada de Ferro dos Carajás, levando esses minérios até o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Há outras áreas também produtoras de bauxita, que é um minério de alumínio, produção de alumínio por fábricas de alumínio, junto ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, Alunorte, Albrás. A importante usina de Tucuruí, no Rio Tocantins, gerando energia elétrica para esses projetos. Tudo integrado aí, tá, turma? Por falar em usinas hidrelétricas, além da usina de Tucuruí, que eu mostrei aí para vocês no mapa, novas usinas hidrelétricas foram construídas recentemente na região amazônica. As usinas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, perto de Porto Velho, e a grande usina de Belo Monte, no Rio Xingu, perto de Altamira, no Pará, e que atualmente é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo. Projeto Calha Norte. E aí, ilustrando para vocês. Projeto que se iniciou na época do governo de José Sarney. É um projeto que se desenvolve nessa faixa de fronteiras ao norte do Brasil. Fronteiras que preocupam muito, muito permeáveis. As pessoas passam de um lado para o outro. Há o contrabando de recursos naturais, narcotráfico. Então, é um projeto que vem instalando mais postos militares nas fronteiras, vem procurando demarcar melhor essas fronteiras, vem procurando demarcar as terras indígenas, tá? E, além disso, estimulando uma presença humana maior na região através de projetos agrominerais. Tudo isso para termos um melhor controle dessa faixa de fronteiras ao norte. E o projeto Civan-Cipan. Atenção, turma, siglas. Sistema de Vigilância da Amazônia. Para quê? Para desenvolver um sistema de proteção da Amazônia. E aí está para ilustrar. A ideia básica é fazer a vigilância para proteger. Civan-Cipan. Essa vigilância ela é feita através de tecnologia moderna. Uso de satélites, uso de radares fixos e móveis, criando uma ampla rede de monitoramento de todo o espaço amazônico, com 3 centros regionais para onde convergem as informações, Porto Velho, Manaus e Belém, e depois a convergência dessas informações para o governo federal em Brasília. Então, há um monitoramento contínuo de todo esse espaço amazônico, permitindo ações mais rápidas para coibir ações irregulares, ilegais na região amazônica.
garantindo o exercício da soberania nacional no espaço amazônico. Perfeito? Esse projeto foi inaugurado no final do governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele é super importante. Tá ok? Muito bem. E aí vem, então, o momento dos exercícios. Como é que nós combinamos até aqui? Dá uma parada aqui na aula gravada, vai lá fazer os exercícios, e depois volta aqui para